Dia 17, vamos ler? Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Hoje nós chegamos a um verso que parece feito para os dias em que o nosso coração está apertado. Então, quando a gente clama, é porque a gente não está mais aguentando, é quando a gente coloca tudo para fora e a gente recebe o livramento. O texto, ele não diz que os justos não passam por tribulações. Eles vão passar, nós vamos passar. Isso já demonstra uma ideia muito comum de que fé nos poupa de toda dor, de que ser cristãos nos poupa de toda dor. E não é isso. Os justos, eles enfrentam aflições porque eles clamam aqui. Passam noites difíceis, sentem medo, angústia, tem dias confusos, parece que nada vai dar certo, choram, esperam, lutam consigo mesmos. Mas existe uma diferença, eles clamam. Talvez quem não é justo nunca vai clamar, nunca vai levar essa dor para Deus. E isso é que faz toda a diferença. Não fazem do sofrimento apenas um lugar de desespero, mas um lugar de oração e de entrega. Esses são os justos. E é isso que muda, sabe? Porque existem dores que elas nos fecham por dentro. E existem dores que nos levam para perto de Deus. E Davi conhecia muito bem isso. Ele não escreveu sobre livramento sem ter passado por livramento. Ele escreveu como quem foi perseguido. Ele teve muito medo, ele fugiu, ele se arrependeu e foi quebrantado. Ele conhecia o peso da tribulação. Por isso, esse verso tem tanta verdade aqui. O Senhor nos escuta quando a gente clama. É uma frase simples, mas profunda, mas para Deus te escutar, você precisa clamar. Não adianta você fazer tudo certo aí e ficar com a sua dor. Você precisa clamar. Às vezes o sofrimento ele não vai sumir imediatamente, mas só de saber que alguém realmente ouviu a nossa dor com intenção, sem interesse algum, algo dentro de nós começa a ficar mais leve, você começa a respirar mais leve. Quanto mais se esse alguém for o Senhor que te criou, o Senhor que criou as suas emoções, que criou cada célula do seu corpo, cada neurônio, cada sentido seu, ele vai saber exatamente como te ajudar. Exatamente. Como nenhum psicólogo, psiquiatra, terapeuta no mundo pode te ajudar. Então, por isso que você não tem que clamar para um médico, você não tem que clamar para um pastor, para um amigo, você tem que clamar para Deus, porque Ele é que te conhece, então só Ele vai poder te ajudar. E aí tem uma promessa aqui dentro, os livra das suas tribulações, você vai estar livre disso. E isso não significa que você não vai mais passar por sofrimento, significa que a tribulação ela não vai ter domínio sobre você, você vai estar liberto disso. E que a dor não vai ter a última palavra na sua vida. Porque Deus é o único que sabe conduzir os seus filhos através dos vales. Às vezes Ele livra tirando da situação. Às vezes Ele não vai tirar você da situação, mas te sustenta dentro dela. Às vezes livra mudando as circunstâncias. Às vezes Ele livra mudando você no meio delas, porque só assim você pode mudar. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Esse problema que parece absoluto demais na sua vida não é maior do que Deus que pode te ouvir. Essa aflição, ela não é permanente. Esse capítulo não é o fim, porque tribulação é estação, não é identidade. Você não é a sua luta, você não é a sua dor.
E eu amo que o verso começa com um clamor e termina com um livramento. Porque entre um e outro existe um Deus que age. Hoje eu queria te perguntar, qual tribulação você precisa colocar diante de Deus em clamor? De novo, sem desistir. Sem desistir. Onde você precisa lembrar que o Senhor escuta você. Eu gostaria que você comentasse aqui no vídeo o que esse verso falou hoje ao seu coração e deixa também o seu pedido de oração ou o seu testemunho. Eu tenho gostado muito de caminhar esse salmo com vocês e eu espero que ele abençoe a vida de vocês, assim como tem abençoado a minha também. Vamos caminhar amanhã para o versículo 18, um dos últimos versículos desse capítulo. E aqui fala que o Senhor está perto. E se a gente tem o Senhor perto, a gente não precisa de mais nada. Vamos estudar amanhã esse versículo? Eu te encontro amanhã. Até lá.